A Joelma Abreu vai falar sobre o caso, o sequestro e resgate, não só o sequestro, mas o sequestro e resgate de um garoto no Piauí. Uma notícia que chamou a atenção do estado inteiro. Ficou todo mundo apreensivo com a notícia. É estranho o caso, viu? Aí, ó, é estranho. A polícia está investigando para elucidar o caso inteiro. Traz a Joelma Abreu. A Joelma vai trazer agora toda a história, desde o início, para a gente entender bem os elementos desse caso. Boa tarde, Joelma, seja bem-vinda. Boa tarde, Douglas, e a todos que nos acompanham. Douglas, esse menino, esse garoto adolescente de 14 anos, se chama Gabriel Jorge Carvalho. Ele foi sequestrado na quinta-feira, mas, felizmente, ele foi libertado na sexta-feira. Foram 18 horas de apreensão da família à procura do garoto. E quem são essas pessoas envolvidas nesse sequestro? Se trata de um homem identificado como Ítalo da Silva Araújo. Ele está foragido da polícia. Segundo a polícia, ele seria o mentor intelectual. Além dele, tem outros envolvidos. A polícia conseguiu prender 5 pessoas ainda na sexta-feira. 2 delas faleceram, segundo a polícia, entraram em confronto direto com os agentes e morreram a caminho do Hospital de Urgência de Teresina. A exigência desses sequestradores seria um valor de R$250 mil. E a novidade que nós temos hoje é que a polícia continua a busca pelo Ítalo Araújo, que ele já tem antecedentes criminais, ele já responde por outros crimes e ele estava usando tornozeleira eletrônica, mas em 2023 ele rompeu essa tornozeleira e desde então ele estava praticando diversos crimes, inclusive, Douglas, de ligar para as pessoas e dizer que fazia parte de uma determinada facção para que essa vítima depositasse dinheiro na conta deles, na conta dele, do Ítalo. Vamos conferir na reportagem mais detalhes de como foi o resgate desse garoto, o Gabriel Jorge, de 14 anos. A polícia do Piauí segue à procura de Ítalo da Silva Araújo. O homem é acusado de ser o mentor do sequestro de Jorge Gabriel, de 14 anos, no município de Monsenhor Gil. Ítalo tem passagens por homicídio, extorsão e estelionato. Segundo a polícia, estava sendo monitorado, mas rompeu a tornozeleira eletrônica em 2023. Uma operação conjunta abordou a casa, conseguimos resgatar a criança, a Polícia Civil levou ele para os seus pais e para o secretário para pegar mais informações e nossas tropas permaneceram no local. Foi feita a prisão de 5 indivíduos e com a permanência das tropas ainda, no começo da noite, em confronto, 2 foram a óbito. Então, uma operação exitosa, de forma rápida, célere, e conseguimos desvendar, identificar todos e recuperar a criança ilesa. O sequestro aconteceu na noite da última quinta-feira. Jorge havia saído de casa para visitar um amigo, quando foi abordado por homens em um carro escuro. A ação foi muito rápida. Jorge Gabriel foi resgatado na última sexta-feira em uma região de mata entre os municípios de Nazária e Demerval Lobão. Foram cerca de 18 horas de cativeiro. Os criminosos ainda entraram em contato com o pai do adolescente, exigindo cerca de R$250 mil para libertar o garoto. Durante a operação de resgate, 5 pessoas foram presas. Segundo a polícia, 2 homens reagiram à ação policial, foram baleados e morreram no Hospital de Urgência de Teresina. O Ítalo é um indivíduo que já era conhecido pela segurança pública piauiense, né? Já pela prática de estelionatos, né? Com esses golpes de facção, extorsão também. Estava foragido no estado de São Paulo, retornou recentemente e conheci a rotina ali da vítima, conheci o pai, inclusive, do garoto. Praticou esse crime ontem à noite, né? Ele, até então, as informações que a gente tem, ele é o principal mentor desse crime. Levou essa criança para uma região de zona rural, entre Demerval Lobão e Nazária, né? Mas graças a esse preparo técnico operacional
da Segurança Pública piauiense, nós conseguimos localizar o cativeiro e resgatar essa criança com vida, né? O pai de Jorge é empresário no ramo da construção civil. Ele acredita que a escolha do filho como vítima não foi aleatória e que os criminosos já vinham observando a rotina da família. O caso é tratado como um dos mais graves dos últimos anos no estado. O último sequestro com essas características tinha sido registrado há mais de 2 décadas. Então a nossa maior preocupação era de trazer ele com vida, são e salvo, e graças a Deus nós estamos muito felizes de termos encontrado o Jorge salvo e agora ter devolvido. Foi até um momento emocionante com seu pai. Mas eu quero aqui também falar sobre um crime que há mais de 20 anos não existia no Piauí e que a gente tem que mostrar uma preocupação, principalmente porque um dos envolvidos, que está ainda sendo em busca, a polícia está lá no mato, ele está sendo capturado, foram presos 5, faltam 2. Ele que aumentou intelectual, era vizinho do pai do jovem. Ele já tinha sido preso no ano passado pelo Draco, já tem passagem por crimes. Então eu rogo aqui às autoridades, rogo ao Poder Judiciário, rogo aos deputados estaduais, deputados federais, ao Congresso Nacional, que endureça as normas que envolvam crimes violentos. Nós não podemos permitir que uma pessoa sequestre e, quem sabe, poderia até matar esse jovem e fique solto. Pois é, a polícia segue aí à procura da pessoa que seria a mentora intelectual do sequestro do Gabriel, de apenas 14 anos, que foi sequestrado ali na cidade de Monsenhor Gil. O Gabriel foi encontrado entre as cidades de Nazária e Demerval Lobão, numa casa simples. E entre essas pessoas presas tem 2 mulheres. Nesse cativeiro que o Gabriel tinha ficado também tinha crianças, tinha a presença de crianças. E a polícia segue investigando esse caso para saber se tem mais envolvidos em relação à motivação do crime. Segundo a polícia, seria mesmo esse valor de R$250 solicitado ao pai da vítima, um empresário na área da construção civil. No momento da negociação, esses criminosos exigiam que o pai do Gabriel, do Jorge Gabriel, passasse esse valor em Pix. E ele disse que não entregaria somente em espécie. A gente não tem informação se esse valor do resgate foi pago, mas que, felizmente, o Jorge foi resgatado com saúde e está, nesse momento, junto com a família. Estava certo. Estou falando aqui do negócio do estúdio com o meu primo aqui. Ô, Joelma, agora, assim, é de se estranhar. Porque, assim, vamos lá. Por que foi fulano, né? Você sempre pergunta. Bom, tem um porquê, né? Eles, claro, pediram R$250 mil. Pergunta a você, a família do rapaz tem condições, assim, financeiras? Você sabe informar? A polícia informou? Não, a polícia não informou, mas pelo fato dele ser empresário na área da construção civil, uma área de ser visada, né? Acredita-se que tem muito dinheiro, rola muito dinheiro nessa... Esse é que é o perigo. Às vezes você supõe que tem, Joel, mas não tem, né? Exatamente. Não tem. Agora, ele foi pego e... A polícia vai avaliar isso e vai trazer depois as respostas, porque um sequestro não é feito... Da noite para o dia. Da noite para o dia, não é, entendeu? Estudaram a vítima, o dia a dia da vítima, a rotina da casa e tudo, né? Tanto é que pegaram numa avenida, numa rodovia, avenida, longe e tal. E ali é rápido, o carro parou, desce, bota no carro e quase ninguém vê. Foi uma ação muito rápida esse sequestro. A placa, quando tem, é fria, então... Mas assim, Joelma, é uma ocorrência, é um fato que acende um alerta para a polícia. Exatamente. Porque assim, há quanto tempo não se ia falar de sequestro aqui? Sequestro, dessa forma, a gente teve casos que nós mostramos aqui de... Né, não foi nem sequestro, foi rapto, mas assim, rapto efetuado por facções criminosas. Sequestro mesmo, desse jeito... Com a exigência de resgate. Exigência de resgate, sequestro mesmo, tecnicamente falando, com exigência de resgate, é algo que a gente precisa ficar atento. Eu tenho certeza que a polícia já está tomando todas as providências para que isso não se repita. Aliás, já identificar
o resultado do confronto, como foi, Joelma? Só repete, por favor. Ó, 5 pessoas foram presas e 2, segundo a polícia, entraram em confronto com os agentes e eles morreram, foram baleados e morreram a caminho do hospital de urgência. Então de foram Teresina. 7. Isso. 5 foram presos e 2 entraram em confronto com a polícia, foram baleados E tem essa outra pessoa que ainda a polícia não conseguiu prender, que seria o cabeça de todo o esse mentor crime. intelectual. Isso. Olha só, a polícia rapidamente deu a resposta. 5 presos, 2 mortos. Então, primeiro, todos identificados. 5 presos. Pode ser que apareça um outro, mas 5 presos, 2 mortos e um outro que está sendo procurado. Essa é a principal resposta que a polícia pode dar. E não muito aquela... rápido, Douglas. Foram 18 horas, cerca de 18 horas. Não demorou nem 24 horas. Mas E essa rapidez se dá pelo fato desse Ítalo ter passado pelo sistema prisional e a polícia fez um levantamento de quem seria ali na localidade que poderia ter cometido esse crime. O fato do Ítalo ter passado pelo sistema prisional, já ter tirado essa tornozeleira, a polícia fez o levantamento e chegou mais rápido. Mas assim, Joelma, ele tinha saído com tornozeleira e recentemente ele retirou? Não, ele tinha saído, ganhado liberdade, estava com a condição do uso da tornozeleira, mas em 2023 ele rompeu a tornozeleira. Então já entra naquela lista, né? De procurados, né? E desde então... ele estava sumido desde então? Exatamente. E desde então ele estava aplicando golpes. Inclusive aquele golpe que a pessoa se passa por uma facção e diz, olha, seu filho está envolvido com a facção, deposite um dinheiro, senão ele vai ser morto. Ele praticava esses tipos de crime para obter dinheiro. Vamos continuar no caso, Joelma, porque tem muita coisa para ser revelada ainda na investigação policial. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Eu que agradeço, Douglas. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.